Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar sobre o futuro de Alan Patrick. O meia, capitão e craque colorado deve ter uma novidade no seu futuro a partir da chegada do seu empresário a Porto Alegre na próxima semana. Enquanto isso, gente, o técnico Eduardo Cudê segue preparando o time para encarar o Bahia, jogo na próxima quarta-feira em Salvador, e mudanças no time não são descartadas. Enquanto isso também, eu troquei um papo com o Rômulo, meia do Inter, que me garantiu que quer ficar no Colorado no ano que vem. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. E antes da gente trocar a nossa resenha sobre o Internacional, eu quero dizer para você baixar o aplicativo da OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Afinal, lá você encontra tudo sobre o mercado da bola, a tabela de jogos agora da data FIFA, tudo o que está acontecendo e, claro, né, o tempo real dos jogos, além dos melhores momentos da Conmebol Sul-Americana e Conmebol Libertadores. Então baixa. Ele está disponível aqui na descrição do vídeo para iOS e Android de forma 100% gratuita. É um futebol parceiro do Colar e é o melhor aplicativo de futebol do mundo, certo? Link na descrição aqui do vídeo. Vamos começar falando, gente, justamente sobre o tema do vídeo, que é Alan Patrick, né? O nosso camisa 10, o homem que por muitas vezes nessa temporada foi o exército de um homem só. Jogador que para mim é o craque do Inter no ano, 32 anos, e o debate é sobre o seu futuro. Afinal, ele tem um vínculo com o Internacional longo, é verdade, até 2025, mas o papo não é nem sobre o contrato estar no final. E a possibilidade dele assinar um pré-contrato, né, com outra equipe, até porque isso não está em debate. O que está em debate é a multa rescisória. Afinal, a gente está falando de uma multa extremamente baixa para o exterior. E claro, a gente sabe que o Alan Patrick já tem seus 32 anos, então não é um jogador que despertaria o interesse do mercado europeu, por exemplo, como já interessou em outro momento. Tem uma trajetória linda no Shakhtar Donetsk, o Alan Patrick, mas o interesse é do futebol saudita, né? Os árabes deram uma olhada no Alan Patrick nesse ano, né? Conversaram com o empresário e o Inter não quer perder o Alan de jeito nenhum. Até porque os números do Alan Patrick nessa temporada são extraordinários, né? São 51 jogos na temporada, o que mostra que ele tem jogado muito em quantidade também. Destes 51, 44 como titular. São 13 gols e 8 assistências. Se a gente pegar só os números da Libertadores, foram 12 jogos na Libertadores da América, 5 gols e 5 assistências, ou seja, em 12 jogos ele participou diretamente de 10 gols. No Brasileirão foi onde ele menos jogou, né? Foi reserva em 6 oportunidades e jogou também 17 vezes, ou seja, totalizou 23 jogos do Campeonato Brasileiro, marcou um gol apenas contra o Grêmio no Grenal e deu 3 assistências. O Inter planeja uma reunião com o André Curi, que é o empresário do Alan Patrick, na próxima semana. Ele vem a Porto Alegre para resolver 2 pepinos, tá? O segundo eu vou comentar na sequência. Mas o Alan Patrick, o Inter quer renovar este vínculo até para dar uma tranquilidade para ele aqui no Internacional, com o aumento salarial e, por óbvio, né, quando aumenta o salário, aumenta também a multa rescisória para uma possível saída. O que a gente já ouviu de algumas pessoas ligadas ao Alan Patrick é que ele está feliz em Porto Alegre, está bem aqui sendo uma liderança, tem uma ótima relação com a diretoria e com o técnico Eduardo Cudê e quer permanecer aqui. Já jogou aqui em outro momento, né? Então é um cara identificado com a causa do Internacional. O novo contrato deve ser até o final de 2027. Hoje o Alan tem contrato até o final de 2025. Então aumentaria em 2 anos o seu contrato, fora o resto que eu trouxe aqui para vocês, né? Salário e multa rescisória. Eu acho que não tem muita discussão sobre isso, né? Afinal, o Alan Patrick é um jogador extremamente fundamental para o Internacional, é o craque do time. Perder o Alan Patrick seria um golpe muito duro para o Inter no ano que vem, independente, né, se o Inter for jogar Libertadores ou não. Mas é um jogador fundamental aí para as nossas pretensões, né? Jogador que vem sendo bem participativo aí nos últimos jogos. Se a gente pegar os últimos 5, por exemplo, né, ele tem um gol contra o Fluminense no Maracanã, tem uma assistência contra o Fluminense no Beira-Rio e tem um gol, né, no Grenal do Brasileirão. Ou seja, em praticamente todos os momentos decisivos
ele apareceu. Assistência, né, para o Valência lá na altitude de La Paz, gol contra o River Plate, assistência para o Valência lá contra o River no Monumental de Nunes, então tem sido um cara muito participativo nesse aspecto. O outro jogador que tem o seu futuro indefinido é Rômulo, e eu conversei com ele no Vozes do Gigante, né, a gente entrevistou ele, e ele me garantiu, olha, o meu futuro é o Inter, eu quero ficar aqui, me sinto em casa, me sentir acolhido, e quando o jogador se sente em casa e se sente acolhido, é meio caminho andado para ele desfilar o seu futebol com maior tranquilidade. Ele chegou a dizer, né, que passou pelo Juventude, passou pelo Cruzeiro, mas era muito imaturo ainda, e até citou uma situação, né, que se fosse em outro momento a troca do Kudê pelo Mano, tirando o Rômulo do time e colocando o Johnny, ele já ficaria pé da vida, né, já não conseguiria manter o mesmo nível, mas agora teve uma maturidade para entender o que fez o Kudê e está buscando o seu espaço. O Rômulo também é agenciado pelo André Curi, né, e que deve renovar o seu contrato. Só que o Rômulo tem uma particularidade. O Rômulo precisa ser comprado junto ao Atlético de Minas Gerais. São cerca de 3 milhões de reais. O Inter garante que está tudo certo, né? Há um acordo quanto a prazo junto ao Clube Mineiro e o Inter vai exercer no final do ano a compra e ele vai renovar aí por pelo menos mais 2 anos o seu contrato definitivo com o Internacional. Rômulo que revelou, né, vários bastidores da eliminação na Libertadores, disse que o sentimento dentro de campo era justamente esse, né, do Inter não fazer e criar e, enfim, jogar a Libertadores, que segundo ele estava na mão do Internacional pela janela. E agora há um foco, né, o Inter acredita muito no que diz o Kudê, das 12 vitórias em 12 jogos para chegar na próxima Libertadores, porque ficou o gostinho, né, da Libertadores e não jogar ela no próximo ano seria algo muito ruim. Beleza? Olha, esse final de semana tá sendo duro, né? Afinal, não tem jogo do Internacional, o Inter volta a jogar só na quarta-feira contra o Bahia, mas você pode visitar o Beira-Rio e lá mesmo encontrar a loja da Inter Store. Aliás, são 2 lojas do Beira-Rio, uma ao lado do Portão 7, próxima à estátua do Fernandão, e a outra ao lado do Gigantinho. Lá você encontra uma série de produtos do Internacional, camisas, você pode personalizar o teu manto, pode achar peças de verão, de inverno, promoções e muito mais. Mas se você não consegue ir até o Beira-Rio, a Inter Store vai até você. O link está na descrição aqui do vídeo do WhatsApp da Inter Store e eles enviam os produtos para todo o Brasil por correio, tá bom? Então chama eles, o link está na descrição aqui do vídeo. Pra gente fechar nossa resenha, né, vamos falar um pouquinho de treino, né? Afinal, o Inter treinou nesta manhã no CT do Parque Gigante e o Eduardo Cudê vai preparando o time. E há uma dúvida na equipe, na verdade, né? Se joga Rômulo ou se joga Gabriel. Essa é a principal dúvida, né, do time do Inter. Há uma possibilidade grande do Hugo Malho voltar na vaga do Bustos. E eu sei que, para mim, o Bustos seria titular, mas o Dalbert joga do lado direito. Então, daqui a pouco tem que dar uma equilibrada, né, nos lados para que não fique tão exposto. Qual é o provável time que está sendo trabalhado? Kehler, Hugo Malho ou Bustos, Vitão Mercado e Dalbert, Gabriel ou Rômulo, Bruno Henrique, Alan Patrick e Maurício, Wanderson e Luiz Adriano. É a tendência de time para encarar o Bahia, que também, né, deve ter algumas novidades no time. O técnico Rogério Ceni não vai poder contar aí com alguns jogadores dito titulares, né? Mas tem Marcos Felipe, Gilberto Canu, Vitor Hugo e Camilo Cândido, Iago Felipe Rezende, Ademir, Tassiano, Cauli e Everaldo. É a tendência de time. Este jogo já está disponível, né, para palpitar na KTO e hoje tem um joguinho que nos interessa, né? Tem Cuiabá e Cruzeiro, né, dois times que estão ali junto com o Inter na tabela, o ideal seria um empatezinho. E esse é meu palpite na KTO, inclusive, para o jogo de hoje. Beleza? Passa lá, usa o código COLAR para garantir 20% de free bet no primeiro depósito. Feitoria, gente. Aquele abraço e a gente se vê. Um ótimo sábado a todos. Fui!